Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você estará ouvindo, assistindo esta aula, mas espero que você abra o seu coração. Espero que juntos possamos ter um crescimento espiritual, um crescimento em sabedoria, porque eu costumo dizer que juntos somos mais fortes e em Cristo mais que vencedores. Então, se você é um professor, uma professora desta aula da Escola Bíblica Dominical Betel, Viver Mais, dos adolescentes aí de 15 a 17 anos, eu te peço que fique comigo, que me ajuda, que me dê ideias, me dê dicas de como elaborar uma aula melhor. Se você aí porventura é um cristão que domina a edição de vídeo, se quiser me ajudar, queridos, eu não tenho ainda condição financeira, ainda estou pagando a câmera que eu comprei, agora comprei, como vocês viram na aula passada, esse microfone aqui para ter um som um pouquinho melhor, ainda estou apanhando em ajuste essas coisas, porque eu trabalho no trabalho secular ainda, e além disso eu ainda gravo vídeos do Avatar Evangelístico, que é um bonequinho aí que traz 2 devocionais todos os dias, ainda gravo também a aula dos adultos da Betel Dominical. Então, aquele que puder me ajudar e que tiver um coração aí generoso e quiser me ajudar nessas edições, dicas, conselhos, me ajuda aí, tá bom? Logo esse fundo atrás vai mudar, que eu tô para mudar pro meu apartamento e lá vai ter um canto um pouquinho mais reservado, e eu acredito que vai ser melhor também as aulas, tá bom? Isso não é para que o meu nome seja glorificado, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Um dia Deus me chamou para lecionar, para ensinar. Por isso que eu fiz vários cursos de teologia, fiz bacharel em teologia, fiz pós-graduação em ensino religioso e não vou parar por aí, queridos, porque a obra é de Deus, não é minha, e para a obra de Deus eu preciso servir com qualidade. Vamos orar para iniciar essa aula de hoje? Querido papai, Deus bondoso, te peço, Senhor, que o Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador, o nosso professor, ministre em nossos corações mais dessa aula, dá-nos entendimento para entender, Senhor, o que o Senhor preparou para o nosso dia de hoje. Ajude-nos, Senhor Deus meu, a aprender mais para poder ensinar mais. Ajude-nos, Senhor, a não ter dúvidas, a não ter engano. Dá-nos o dom de sabedoria, Espírito Santo, para que possamos compartilhar o ministério que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, todos comigo, juntos, em mais essa tarefa. Vamos lá, deixa eu já abrir aqui. Deixa eu pegar o meu marca-texto. Vamos lá então. Então, mais uma vez, a nossa revista é Viver Mais, a que vai de 15 a 17 anos dos adolescentes. Tema desse trimestre maravilhoso, o Pentateuco, é como aprender as raízes da fé, de onde foram originadas. Um livro tão maravilhoso que os judeus têm ela até hoje, que é a famosa Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para ter uma ideia, a base bíblica de nós hoje é Levítico, do capítulo 8 ao 10, e o capítulo 21 e 22. Ou seja, agora nesta lição de hoje, na lição passada, nós estamos estudando o 3º livro do Pentateuco, Levítico. Tá bom? Depois ainda vai vir Números e depois Deuteronômio. Lição 9 será aplicada, se eu não salvo engano, dia 1º de junho. E dia 1º de junho é a véspera do dia que eu vou realizar um dos meus maiores sonhos da vida, conhecer a Terra Santa. Amanhã, dia 2 de junho, estarei embarcando para Israel. 10 dias numa imersão com vários pastores lá, para aprender mais de lá. Então você que é atencioso às aulas, que está comigo desde o princípio, fique comigo, porque eu vou postar vídeos de lá, mostrando o túmulo onde Jesus foi sepultado, o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi orar antes da sua crucificação, o Gólgota, onde ele foi crucificado. Então vai ser uma experiência maravilhosa. Não me deixe de orar por mim, queridos. Me ajude nessas orações, sou muito carente dela, tá bom? Então vamos lá? Tema de hoje, a consagração dos sacerdotes.
Base bíblica, Levítico 8, capítulo 8, 9 e 10 e 21 e 22. O versículo-chave, o que nós vamos trabalhar muito em cima: sereis santificado naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificados diante de todo o povo. Levítico 10, versículo 3. Então, lembrando, queridos, só já dando continuidade, que tudo se leva a direcionamento de Cristo. Todo o Velho Testamento é como se fosse uma linha vermelha que vai chegar em Jesus Cristo. Nós aprendemos na lição passada fundamentos do sacrifício que foi feito, originando, chegando até o sacrifício do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo. Mas o valor de ter aprendido sobre o verdadeiro sacrifício, sobre as ordenanças, para que chegasse lá e tivéssemos um culto racional. Então vamos lá, o nosso primeiro plano de fundo aqui, fora da revista, só para a gente ter uma base para iniciarmos essa revista com tudo. Você que é aluno, você que é professor, fique comigo. Uma vida dedicada a Deus, envolvidos ou comprometidos. Provavelmente você já ouviu algum sermão em que o pregador estivesse afirmando a importância de uma vida dedicada às coisas de Deus. É bem verdade que nos dias atuais, muitas pessoas têm dedicado tempo a propósitos distintos, e a igreja tem o desafio de continuar a ser fortemente engajada com a causa do evangelho. Ou seja, hoje muitos fazem propósitos, mas dificilmente encontrar pessoas que dedicam verdadeiramente a tua vida a servir ao Senhor. Pessoas como eram no Velho Testamento os sacerdotes, que a toda a sua vida era dedicada exclusivamente ao Senhor. Hoje dedicam propósitos, partes, para querer recompensas do Senhor. Vamos continuar? É bem verdade... que já foi, né? No entanto, existem pessoas que se comprometem e outras que apenas se envolvem com as situações. Para efeito de entendimento, vejamos como o dicionário Michaelis define os dois termos, o que pode clarear um pouco a diferença entre envolver-se e comprometer-se. Então vamos lá, qual que é a diferença? Envolver, expor-se a uma situação, enredar-se. Exemplo, o próprio amigo o envolveu naquela briga. Colocar-se fora de perigo ou de situação conflituosa. Preservar-se, proteger-se. Exemplo, na confusão, achou melhor envolver-se bem calado. Torna-se ligado, afetivo ou sexualmente alguém. Exemplo, tentou envolver-se com alguém já comprometido. Então isso tudo é envolver-se na situação. A diferença de comprometer-se. O que é comprometer-se? É empenhar a palavra. É expor-se a alguma situação de risco. Comprometer-se com alguma atitude. Veja que envolver-se dá uma sensação de superficialidade nos laços com algo ou alguém, de covardia, como alguém que facilmente pode afastar-se na adversidade. Uma pessoa envolvida não tem um compromisso sério, apenas está enredada, ligada de alguma maneira, mas sem muita rigidez. Aquela coisa ou pessoa. Então o que é envolver-se? É quando na hora da emoção você se envolve com um grupo da igreja, você se envolve com um trabalho da igreja, ou seja, você está envolvido, mas não comprometido, ou seja, apertou as coisas, deu um probleminha em casa, ou o tempo ficou curto, você abre mão, você deixa de lado, você não tem aquela fidelidade verdadeira. Isso é envolver-se com a situação. É completamente diferente de comprometer-se, de dar a palavra. Nesse sentido, mesmo que sua convicção ocasione algum tipo de embate, não voltará atrás na decisão de comprometer-se. Como exemplo, podemos tomar os 12 espias de Israel. Olha o exemplo dos 12 espias, hein? Lembra? Perceba que quando Moisés envia os espias a Canaã, eles passam 40 dias espiando a terra antes de tomá-la. Todavia,
10 deles estavam apenas envolvidos com a promessa. Estavam no meio do povo, caminhavam junto, mas preferiram proteger-se e largaram o objetivo principal, pelo qual sairiam do Egito, ir para Canaã, assim que puderam. Não pulsava em seu coração o desejo de estar submissos à vontade de Deus. Já os outros 2 espias, lembram o nome deles? Josué e Calebe, estavam completamente comprometidos com a promessa, estavam dispostos a arriscar a vida para se empenhar na causa. Lembra, você conhece a história dos 12 espias? Moisés chega na porta da terra de Canaã e dá uma ordem para eles, fala assim: olha, é o seguinte, Deus me orientou que pegasse um líder de cada tribo e enviasse na terra de Canaã para sondar, espiar a terra. E depois traga para nós o que é bom de lá, as notícias que nós temos de lá, para que nós entramos e tomamos posse dessa promessa. 10 desses espias estavam envolvidos, ou seja, na hora da escolha, na hora da emoção, na hora de separar, eles quiseram ser os primeiros, mas eles não estavam comprometidos, eles não estavam aptos a pagar o preço dessa promessa, diferentemente dos 2, Josué e Calebe, que estavam completamente comprometidos. Quando os espias chegam de volta após 30 dias, eles chegam todos alegres e todos dizendo a mesma coisa: olha, a terra é boa, mana leite e mel, olha, a terra é próspera, olha, as frutas de lá, os cachos de uva precisam de 2 para carregar. Mas os 10 que não estavam comprometidos disseram: mas tem gigantes lá. Perto desses gigantes somos gafanhotos, e amedrontou a população. Porém Josué e Calebe chega para eles e fala assim: ei, mas espera aí, nós estamos comprometidos com a promessa de Deus. Olha, se Deus prometeu, ele é fiel, ele vai nos dar a terra dele, então não tenhamos medo. Por causa desse, queridos, desse problema, Moisés recebe a ordem de Deus de trazer o povo de volta para o deserto, e os 40 dias que eles iam ficar no deserto se transforma em 40 anos, até que toda a família, que toda a descendência desse povo, esse povo que entrou lá e que murmurou, morresse. Só ficaram vivos Josué e Calebe. Amém? Então Josué e Calebe eram comprometidos. Será que nós estamos sendo comprometidos com a obra? Será que quando as coisas apertam, quando a perseguição vem, quando o desânimo bate, quando os problemas na nossa casa assolam a gente, será que nós não temos abandonado? Ou seja, que nós só estávamos envolvidos, mas não comprometidos? Olha aqui, ó, do mesmo modo os filhos de Eli, lembra dos filhos de Eli? Ofni e Finéias, estavam envolvidos com o templo e suas atividades, mas não tinham compromisso com a lei ou com a sua separação para Deus. Lembra? E eles vão lá e começam a fazer de qualquer jeito a adoração a Deus. Entenderam? Lembraram disso? Se não, vai lá e dá uma lida, vocês vão ver isso. Já o jovem Samuel estava desde cedo comprometido com a voz de Deus e com o seu ministério. Deus não nos chamou para estarmos apenas envolvidos com a obra da igreja. Deus precisa de agentes do seu reino na terra, pessoas verdadeiramente comprometidas com a missão que nos foi dada. Seja alguém que se compromete com a obra, sabendo que aquele que nos comissionou estará conosco em todos os momentos. Queridos, deu para entender esse plano de fundo, a diferença de ser comprometido e de ser envolvido. Existem pastores que envolveu-se na obra, que gostaram tanto da obra e que acabou sendo envolvido, mas não está comprometido com a obra. Isso faz com que a obra não prospere. Vamos lá, objetivos da nossa lição de hoje: conhecer o sacerdócio levítico e compará-lo ao sacerdócio real. Ponto de partida: os sacerdotes do Antigo Testamento eram consagrados. O que é isso? Separados como mediadores entre o povo de Israel e Deus. Então eles eram separados, consagrados, para fazer o papel de intermediador. Ou seja, Deus não falava direto com o povo
não falava direto com Deus, diferentemente de hoje, mas o povo tinha que ir até o sacerdote e o sacerdote levava o recado a Deus. Antes de entrar na presença santa, para apresentar as ofertas e sacrifícios dos israelitas, o sacerdote deveria purificar-se dos próprios pecados. Os sacerdotes de Israel, como vimos, deviam ser descendentes de Levi, ou seja, não poderia ser de nenhuma outra tribo, nem da tribo de Judá que geraria o nosso Cristo, era simplesmente da tribo de Levi. Era aquela tribo que não possuía herança, que não possuía terras, que o gado que tinha era só para sacrifício, que Deus disse para eles: olha, a minha herança, a herança de vocês sou eu, o próprio Deus, vocês ficarão em cargo das coisas do templo, de carregar o tabernáculo, de montar o tabernáculo, de fazer sacrifício, de interceder pelo povo. Então não existia outras pessoas, sacerdotes de outras tribos. O terceiro filho de Jacó, que era o Levi. Além deles, todos os trabalhadores do tabernáculo eram levitas, com funções específicas, como cantores, porteiros e guardas do santuário. O livro de Levítico é um manual sacerdotal que descreve todas as orientações correspondentes a cada função exercida no tabernáculo. Por isso, queridos, preste atenção, a função dos levitas era cantores, porteiros, guardas, ou seja, hoje é a mesma coisa. Os levitas não são só os cantores, o levita é todo aquele que trabalha na obra do Senhor, o sacerdote, o diácono, o auxiliar, o presbítero, a faxineira, o músico, o porteiro, todos são considerados levitas da casa do Senhor. Por isso que quando eu defino assim, aos levitas que cantam, não, os levitas cantam também, mas fazem todos os outros serviços. Ou seja, o levita era responsável por tudo referente à igreja de Cristo. Introdução. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram figura de posição elevada, porque eram eles que cuidavam das cerimônias sagradas. Eles eram responsáveis pela apresentação do holocausto. Lembra o que é o holocausto? O holocausto a Deus do sacrifício é quando você doava algo para o templo para ser sacrificado em holocausto, colocado fogo, que subia com um aroma agradável às narinas do Senhor. Não era só animais, também eram oferecidos sacrifícios como cereais, entendeu? Antes de Moisés, isso era realizado pelos chefes da família, ou seja, antes de Moisés, não era necessário a tribo, porque até então não tinha definição, a separação das 12 tribos. Antes de Moisés eram os pais de família, eram os patriarcas, eram os representantes da casa de qualquer tribo que fosse, era o que era representante. A partir da divisão na terra de Canaã, das 12 tribos, a tribo de Levi ficou exclusivamente responsável. Por isso todas as outras 11 tribos eram responsáveis a alimentar a tribo de Levi. Posteriormente, entretanto, após a nação de Israel ter sido organizada, o tabernáculo passou a ser o lugar para os sacrifícios, e os sacerdotes foram incumbidos dessa missão. Tudo deveria ser feito conforme as orientações do Senhor ao seu servo Moisés. Nessa lição, olha só, você conhecerá as funções do sacerdote do tabernáculo e as implicações deste cargo. Refletiremos ainda sobre o sacerdócio hoje em dia, sobre a nova aliança. Então olha o que nós fazemos, nós faremos um paralelo dos sacerdotes do Velho Testamento com os sacerdotes do Novo Testamento, com os sacerdotes de hoje em dia. Quem são os sacerdotes de hoje em dia? Pastores, presbíteros, líderes de igreja, presidentes de igreja. São os sacerdotes responsáveis por cuidar, por gerenciar a casa do Senhor. Vamos lá, tópico 1. Primeiro, já mereço um like aí? Já mereço que esse vídeo seja compartilhado ou ainda precisa de mais um pouco? Como tá aí? Som tá bom, qualidade tá boa, a dicção, a pressa no falar aqui, a oratória tá boa? Posso continuar? Você apoia esse ensino? Esteja comigo aí. Sacerdotes, os mediadores entre Deus
e o homem, e entre o homem e Deus. Arão e seus filhos foram consagrados ao sacerdócio quando o tabernáculo já estava pronto e as leis regiam o sacrifício já estabelecido. Então presta atenção. Arão e seus filhos, porque Arão era da tribo de Levi. Arão era irmão de Moisés. Era Arão que falava por Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele tentou dar desculpa para Deus, dizendo: ó Deus, eu sou defeituoso de língua, minha fala não é boa, eu não tenho uma boa oratória, então eu não posso ser o seu sacerdote, o seu intermediador. E aí Deus fala para ele: Moisés, que é isso? Você sabe que quem construiu a tua garganta, a tua boca fui eu não posso restaurar tudo isso? Mas Moisés mesmo assim não aceitou, falou: não Deus, eu não quero, porque Deus não força. E aí ele sugeriu: então pega Arão para me ajudar. Então Moisés era o braço direito de Deus e Arão era o intermediador. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com o povo, com o faraó e com todos que era necessário. Mas preste atenção, Arão e seus filhos eram da tribo de Levi. O Senhor Deus havia planejado que a nação de Israel fosse reino sacerdotal e santo. Olha o que ele fala lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então a ordem de Deus a Moisés era chegar para Moisés e falar assim: olha, Deus separou nós como uma nação santa dele. Nós somos escolhidos dele, tanto para servir de testemunho para o seu nome entre as nações da terra, quanto para demonstrar a elas a sua soberana vontade. Entretanto, como isso não foi compreendido pelo povo de Israel, o cuidado com o sacerdócio e com o templo foi atribuído apenas à tribo de Levi. Então preste atenção que já dá para você aprendendo alguma coisa comigo. Entenda por quê. Um aluno pode te perguntar, ou às vezes você está aí comigo: por que Deus escolheu a tribo de Levi? Porque ele queria que todos fossem essa nação diferenciada, que cuidasse com prazer da obra dele, mas ele viu o descaso. Ele viu que não eram todos que cuidavam, então ele falou assim: então espera o seguinte, essa tribo, ela vai ficar exclusiva para mim. Essa tribo não vai malhar no campo, essa tribo não vai ser pastores de vaca e ovelha lá fora, essa tribo não vai guerrear com espadas e todas as armas de guerra. Essa tribo vai ficar exclusiva para mim, vai ser o meu xodó, vai ser a minha nação santa. Os levitas deviam ajudar os sacerdotes em suas obrigações, além de zelar pelo tabernáculo e fazer o seu transporte até o deserto. Ou seja, os levitas chegavam até o sacerdote, traziam as oferendas para os sacerdotes, faziam todo o serviço do tabernáculo. Os sacerdotes tinham a função de mediadores entre os israelitas e Deus. Eles expiavam o pecado do povo por meio dos sacrifícios. Lembra da aula passada? Olha lá, Levítico 4:26. Queimará toda a gordura no altar como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder e ele será perdoado. Se você ainda não lembra, esqueceu, não assistiu a aula passada, meu conselho, para agora. Interrompa agora, vá assistir a aula passada, você vai ter uma noção geral sobre sacrifício, perfeição do sacrifício, nós vamos falar sobre o sacrifício e aí você vem para cá para entender isso. Consultavam a vontade divina usando o Turim e o Tumim. Lembra, o Urim e o Tumim eram roupas para poder falar com Deus. Então olha lá, Números 27, versículo 21. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem pela batalha. Olha a importância. Ensinavam os decretos do Senhor ao povo, Levítico 10, versículo 11, e ensinaram os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. E olha só, a função também de um levita. Além de tudo, eles tinham a obrigação de estudar os decretos, as leis de Deus e ensinar
todos os israelitas, de todas as tribos. Consegue entender a força disso? Olha lá, e além de tudo isso, eles cuidavam das coisas sagradas do tabernáculo. Somente o sumo sacerdote cabia fazer a expiação anual, pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. Levítico 16, versículo 2. E ensinar os israelitas todos os seus decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Por fim, para orientar o povo na adoração, quando levavam as suas ofertas ao tabernáculo, o sumo sacerdote contava com a ajuda dos outros sacerdotes e dos levitas. Olha um conselho para você, professor. Faça, junto com os seus alunos aí, um paralelo do sacerdócio lá no Antigo Testamento com a igreja atual. O que o sacerdote da igreja atual hoje tem feito ou tem que fazer. E identifique quem são as pessoas que exercem essas funções. Quem é o sacerdote? Quem são os levitas hoje na casa do Senhor? Aquele que ajuda o pastor, aquele que ajuda o desenvolvimento da obra. Faça esse paralelo, pega uma folha de sulfite, escreva de um lado função dos levitas e sacerdotes do Velho Testamento, função dos levitas e sacerdotes da geração atual. Você vai ver que interessante como isso fica bom no ensinamento nosso. Tópico 2, até agora pronto, e aí já mereço o joinha, já mereço compartilhar, mereço o teu comentário, preciso de você. Tópico 2, requisitos para o sacerdócio. Olha agora, não era qualquer pessoa que podia ser sacerdote. Não era qualquer um que podia ser sacerdote. Como não era, na lição passada, qualquer oferta que Deus recebia. Não era qualquer animal que poderia ser sacrificado. Não era qualquer animal que poderia ser dado para perdoar os pecados. Vamos ver quais os requisitos para o sacerdócio? Entre as normas que deveriam observar, era preciso que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés na pia de bronze, que ficava entre a tenda do altar, a tenda, o que protegia a tenda, e o altar, toda vez que entravam no tabernáculo, ou ofereciam sacrifícios no altar no holocaustos. Então olha lá, Êxodo capítulo 30, versículo 20. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que se lavar com água, para que não morram, quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada. Queridos, temos que entender que naquela época não tinha bota, naquela época não tinha botina, naquela época não tinha tênis. Então os pés dos sacerdotes ou de quem caminhava na terra, porque também não tinha asfalto, não tinha concreto, eles caminhavam, os pés eram sujos, as mãos não tinha água em qualquer lugar para lavá-las, na maioria das vezes comia até com as próprias mãos, não tinha talheres. Então quando eles tinham que entrar no tabernáculo, entrar dentro do tabernáculo, os sacerdotes tinham que chegar numa vasilha de bronze, que já estudamos ela, a confecção dela, lavar as suas mãos e os seus pés para ficarem limpos, mostrando que agora eles estavam puros para entrar e fazer o sacrifício. Os sacerdotes também tinham que cumprir as seguintes exigências. Então olha, além de limpar e de se lavar, que isso era simples, qualquer pessoa poderia fazer isso, mas olha agora as exigências que eles tinham que se cumprir. Não se contaminar tocando em pessoas mortas, salvo se fosse um parente muito próximo. Olha Levítico 21, do 1 ao 4, preste atenção nesse texto. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo como mãe ou pai, filho ou filha ou irmão, ou irmã virgem, dependente dele ou ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa dos parentes por casamento. Então viu que muitas regras não podia? Ele não podia tocar num cadáver. Agora você entende porque Jesus, quando estava entrando em Naim, a viúva vinha saindo, quando ele toca no defunto, quando ele toca no esquife, quando ele toca no caixão, todo mundo para assustado.
porque ninguém poderia tocar um morto naquela época, que ele se tornava impuro. Vamos lá, e B, o que ele precisava? Observar os protocolos quanto ao anseio pessoal. Levítico 21:5. O sacerdote não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo, ou seja, tatuagens do corpo, nem rapavam a barba, nem poderiam raspar a cabeça. E hoje condenam até a mim, queridos, por eu ter barba, por eu estar na igreja e ter barba. Aqui é bem claro, naquela época, que era a época de santificar, de purificar, a barba não era tida como um sinal de vergonha, como um sinal de mazela, como um sinal de pecado. Pelo contrário, quando ele tinha que ser sacerdote, ele não podia cortar as pontas da barba, ele não podia raspar sua barba, raspar sua cabeça, ele não podia, queridos, entenda? O que ele também tinha que ter, ele tinha que viver em total santidade. Olha lá, Levítico 21:6, serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, pelo fato de apresentar ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento de seu Deus serão santos. Ou seja, quem se declarava, quem era escolhido como sacerdote, separado ao sacerdócio, ele não podia de forma nenhuma cometer pecado, nenhum tipo de pecado. Ele tinha que viver em santidade, ele não podia mentir, ele não podia roubar, ele não podia fazer nada, queridos, que desagradasse a Deus. Olha a letra D, contrair um casamento honroso e exemplar. Olha que interessante. E aí dizem que o sacerdote não pode casar. Olha só o que ele instruía: a mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele não profanará sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que santifico. E olha, ele teria que ser casado, e casado com uma mulher decente. Ele tinha que ser casado e ter um relacionamento. Se você ler lá as cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, você vai ver falar muito disso. Olha, ele tem que ser primeiro homem de uma mulher só. Tem que cuidar bem da tua casa. Olha a letra E. Não ter qualquer defeito físico ou problema moral. Levítico 21:16-23. É grande, mas eu quero ler, tá? Disse ainda o Senhor a Moisés: digarão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus oferta de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcundo ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxos, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Olha só, ele não podia ter... Por quê? Você pode dizer para mim, mas por que isso? Porque ele remetia, o sacerdote remetia ao sumo sacerdote Jesus Cristo, que não poderia ter mácula, defeito, vício, nada. Então o sacerdote tinha que ter todas estas características. E isso é muito interessante, queridos. É muito interessante. Por quê? Porque ele tinha que ser
pessoa decente, de moral decente, pessoas que se espelhavam a verdadeira santidade. Daí, queridos, muitos interpretadores, inclusive daquela época, judeus, interpretaram que a deficiência física era pecado. Por quê? Porque ele tinha que ser santo, ele tinha que ser santificado. No conceito dele, a pessoa, quando tinha um defeito físico, era por causa de pecado, ou que seus pais haviam pecado. Por isso que Deus diz, quando chegam para Jesus e falam assim, olha, ele é aleijado, quem pecou? Ele é cego, quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus fala, ninguém pecou, vocês misturaram as coisas. Entendeu, queridos? Quanta responsabilidade. Viu como era fácil ser sacerdote naquela época? Viu tanto de coisas que ele tinha que ser? Lembra? Ele não podia tocar em pessoas mortas, ele tinha que observar os protocolos quanto o asseio pessoal, ele tinha que viver em santidade, ele tinha que contrair um casamento honroso e exemplar, ele não podia ter defeito físico nenhum. Olha como era difícil, hein? Se fosse aplicado hoje, qualquer pessoa poderia ser sacerdote em nossas igrejas? Olha lá, a vestimenta sacerdotal foi cuidadosamente pensada por Deus, pois devia cumprir 3 objetivos. Então a roupa que eles iam vestir. Algumas igrejas, a católica e algumas igrejas luterana, por exemplo, que eu conheço, usam ainda a batina como uma vestimenta própria para o sacerdote. Olha qual era o objetivo dessas roupas lá no Velho Testamento. Primeiro, letra A, destacar a glória e a honra do ofício sacerdotal. Ou seja, a roupa deles tinha que ser completamente diferente do restante do povo, para que o povo olhasse e glorificasse a Deus através daquelas roupas. Olha, lá vai um homem de Deus, um sacerdote do Senhor. 2, B, embelezar o culto no tabernáculo. E C, evitar que o sacerdote ficasse suado. Era compostas pelas seguintes peças: a túnica, o cinto, o manto, o éfode, uma estola sacerdotal, o peitoral com o turim e o tumim, a mitra e a coroa da santidade. Levítico 8, versículo 7. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, pôs-lhe sobre ele o colete sacerdotal, depois prendeu o manto sacerdotal com cinturão, colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você consegue, entra na internet, pesquisa como era a roupa do sacerdote, você vai ver que coisa linda que Deus fez para o sacerdote. Cada elemento da veste do sacerdote, no caso Arão, apontava para uma característica de Jesus. O cinto representava o seu zelo, a estola, a sua beleza e glória. O peitoral significava que os nossos nomes estão escritos no seu coração. O urim e o tumim representava a sua sabedoria para governar, e a mitra estava ligada à sua santidade. Lembra que, queridos, o Velho Testamento nós temos que entender que a maioria das coisas que eram feitas lá eram para ter uma linguagem simbólica. Por quê? Porque o povo não sabia ler e escrever, não adiantariam escrever, depois de muitos séculos que foram aprendendo a ler e escrever. Então até a época de Jesus ainda era raro as pessoas que sabiam ler e escrever. Para isso tudo era ligado com simbologia, cada parte era um símbolo que representava um desenho. Se você vê os primeiros escritos egípcios, os hieroglifos, eram desenhos, hominho, bichinho. Por quê? Porque a imagem representava a fala deles. Por isso que as roupas sacerdotal, cada parte dela falava uma coisa, explicava algo. Consegue entender? O povo de Deus devia viver em santidade. Os sacerdotes, porém, tinham que obedecer os padrões mais altos de exigências, pois eram os responsáveis por manter o povo em comunhão com o Senhor. Ei, e se os sacerdotes não se mantivessem em santidade? Era fulminado, eram mortos. A roupa sacerdotal, se você ler toda o sumo sacerdote, se você ver a veste dele, embaixo na barra da sua saia, do seu manto, eram colocados sininhos.
para que ao entrar no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, para oferecer sacrifício ao Senhor, ele, se tivesse algum tipo de pecado, Deus fulminava, matava ele lá, e nenhum outro poderia entrar para tirar o seu corpo. Então ele tinha essa roupa com sinos, nele amarrava uma corda, e eles entravam lá com essa corda. Se porventura ele parasse o som do sino, não fizesse mais barulho, eles sabiam que ele tinha sido fulminado, então arrastava com a corda ele para fora. Olha só como era a santidade. 3, tópico 3 e último dessa lição. Espero que esteja gostando, espero que o som esteja bom, espero que nós tenhamos sabedoria para transmitir a verdadeira palavra do Senhor, que o Espírito Santo esteja me ministrando e ministrando em você. Olha o tópico 3, a consagração e o sustento dos sacerdotes. Moisés realizou a primeira consagração sacerdotal, que foi precedida por uma oferta a Deus. Levítico 8, versículo 2. Traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Era o primeiro sacrifício para a consagração. A consagração de Arão e seus filhos criou um padrão que seria observado ao longo dos séculos. A consagração ocorreu em uma cerimônia pública, todo mundo assistindo, convocada especialmente para esse fim. Está lá, Levítico 8, versículos 3 e 4 diz: e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Imagina só, toda a comunidade, por volta de 3 a 5 milhões de pessoas para assistir à consagração. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reunia-se à entrada da tenda do encontro. E tudo seguiu conforme Deus ordenara. Moisés ungiu o tabernáculo e em seguida derramou o óleo sobre a cabeça de Arão, consagrando-o ao sacerdócio. Nesse ritual de consagração, Moisés ofereceu um sacrifício a Deus em favor de Arão e seus filhos. Eu nem coloquei aqui, queridos, porque é do versículo 18 ao 30, é muita coisa para ler. Se você é professor e quer aprofundar mais, pausa agora, lê esse texto, medita nele, grifa, traga alguma coisa para complementar a sua lição. Feito isso, eles estavam definitivamente consagrados ao santo ofício. O sustento, como que eles comiam se ele não podia trabalhar, se ele não podia pastorear, se ele não podia plantar? O sustento dos sacerdotes vinha dos próprios sacrifícios e também dos dízimos e das ofertas em dinheiro que posteriormente passaram a ser levados ao templo. Quanto a isso, disse Paulo, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? Então é o mesmo texto aqui, ó, tá? Eu só copiei ele novamente só para você guardar isso daí. Então o que acontece? O sacerdote vivia das coisas que era levado ao altar. Primeiro de cara ainda não tinha a entrega do dízimo e oferta, então era dos animais sacrificados. Lembra? Era a melhor carne, era o melhor animal, sem doença, puro, sem defeito. Então era sacrificado parte ao Senhor e algumas partes eram tiradas para alimentação dos sacerdotes. A consagração dos primeiros sacerdotes durou 7 dias. Esse foi um ato histórico que estabeleceu para os sacerdotes um modo de vida diferente dos outros israelitas. Portanto, ao falar sobre o sustento dos sacerdotes, aproveite para explicar a importância do dízimos e da oferta. Lembra o que Paulo falou? Aqueles que trabalham no templo, ele tem que viver do templo, alimentar-se do templo. Tem 2 alas, querido, uma ala que defende que o pastor não deve ser sustentado pela igreja e a outra ala que defende que o pastor tem que ser alimentado pelo templo, conforme as palavras de Paulo. Eu sou da ala que voto para que os pastores sejam alimentados pela igreja, sejam pagos pela igreja. Por quê? Porque um pastor, quando ele não recebe da igreja, ele é obrigado a desenvolver trabalhos seculares para manter a sua família. Ele tem que trabalhar dia, às vezes noite, para poder colocar o sustento dentro da tua casa, porque não virá nada da igreja. E isso faz com que ele não tenha tempo para exercer o verdadeiro sacerdócio, que é cuidar das suas ovelhas.
Imagine você como um pastor de uma igreja que tem aí 200 membros. Imagina o tanto de problemas que tem essa igreja, mas você trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde. E o resto tem culto e tem que estudar a palavra para pregar e tem que fazer movimentos na igreja. Como você visita essas pessoas? Como você tira os carrapichos dela? Por isso que eu defendo que sim, um pastor tem que trabalhar e tem que ter uma vida digna na obra do Senhor. Tem que ser sustentado por ela para que ele possa atender as ovelhas, seja a hora que for. Vamos lá? Quarto, eu achei que o 3 é o último tópico, me perdoe, esse tem tópico 4, o sacerdócio real. Agora nós vamos ver quem é o sacerdócio real, o único. Sabemos que a vinda de Jesus Cristo eliminou os rituais antes necessários, pois ele fez o nosso sumo sacerdote. Ou seja, quando Jesus veio, até a época de Jesus, queridos, lá em Roma, até os romanos, os gregos, não apreciavam os judeus por causa de tanto sacrifício, tanto sangue, tanta queimada de ofertas ao Senhor, porque até Jesus nascer, era obrigado a ter os sacrifícios. Após o nosso sumo sacerdote nascer, foi extinto esse tipo de sacrifício. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Embora o sacerdócio aarônico, ou seja, a partir de Arão, tenha sido muito importante em seu tempo, o sacrifício definitivo de Jesus fez com que cada um de nós se tornasse um sacerdote. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Ou seja, o sacrifício puro, verdadeiro, limpo, sem mácula, foi Jesus Cristo. Através dele nós nos tornamos sacerdotes, e se você voltar na lição passada, você vai ver o sacrifício que nós temos que ofertar ao Senhor, o sacrifício vivo, nosso corpo dado em sacrifício vivo ao Senhor, a nossa prática dentro da igreja. Volta lá se você não viu. Podemos concluir que tudo o que foi exigido dos sacerdotes é hoje exigido de nós, ou seja, temos acesso direto ao Pai, mas não podemos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. Tem pessoas, queridos, que vivem em adultério e continuam sendo sacerdotes, que vivem em prostituição, tem pessoas pecando e acham que Deus está ouvindo o seu clamor. Ei, a Bíblia diz assim que os seus pecados, as suas iniquidades, as nossas no caso, são uma barreira para que Deus possa ouvir as nossas orações. Arrependa-se enquanto há tempo. Ou seja, temos o direito ao acesso ao Pai, mas não podemos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. Deus é santo dos santos, e assim como o sacerdote, precisamos também nos purificar antes de entrar na sua presença. Lembra? Tudo se leva ao Velho Testamento. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, lavava os pés, lavava as mãos em forma de limpeza. Será que você, ao se prostrar diante de Deus, tem repercutido na tua vida, pedido perdão dos teus pecados e entrado purificado diante da presença de Deus? Se não, está na hora de fazer. Quando você vai se prostrar ao Senhor, peça perdão, se arrependa, investigue o que você está fazendo de errado, Deus vai te purificar. O sacerdote tinha que ser santo, nós também precisamos viver em santificação. Todos nós somos chamados santo, mas também precisamos viver em santificação. Todos nós somos chamados, de novo eu repeti, né? Porque Deus não convive com o pecado. Olha lá, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para exercer o sacerdócio real, portanto, precisamos nos consagrar ao Senhor, declarando tudo o que temos e que somos, que pertence a Ele. Ser santo é dizer não para o mundo, e sim para Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o único, então não tem outro mediador que temos. Por isso as nossas orações devem ser feitas diretamente a Deus
em nome de Jesus. Não há outro ídolos, não há estátuas, não há nada que tire a concentração. Queridos, foi Deus em forma de Jesus Cristo que se sacrificou por mim e por você. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é através de alguém que interceda a Ele pelo Pai. Antigamente, no Velho Testamento, era necessário alguém para interceder por nós junto ao Pai. Hoje Deus se fez esse sacerdote. Hoje nós oramos direto a Ele. Amém, queridos? Entendeu a lição? Vamos para a nossa conclusão. Eu quero dizer muito obrigado por você que ficou comigo até agora. Obrigado de coração por me aguentar, por ouvir, por estar comigo, por comentar, por compartilhar, por curtir, por pedir para que pessoas se inscrevam. Que Deus te abençoe grandemente. Conclusão, vamos fechar com chave de ouro? A consagração dos sacerdotes e dos levitas para a ministração no tabernáculo nos revela o quanto Deus desejava que o povo de Israel fosse nação santa, pois os sacerdotes e levitas foram consagrados em lugar do povo devido à ignorância destes. Após a nova aliança em Cristo, ou seja, após o nascimento de Jesus, morte e ressurreição, nos tornamos o seu novo Israel, o povo escolhido que herdará a nova Jerusalém. Por isso devemos observar a palavra e assumir o sacerdócio que nos é proposto. Olha lá, 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9, santificando-nos a cada dia e ministrando na vida daqueles que ainda não adentraram no santo lugar. Amém e amém. Espero ter conseguido ser usado pelo Espírito Santo para conduzir essa aula. Espero que todos nós juntos tenhamos aprendido algo. Espero que nós possamos entender e passar para os nossos alunos, para a nossa descendência, para o nosso discipulado, a importância do sacerdócio lá no Velho Testamento, que fulminou em nós hoje no Novo Testamento. Lição 10. Olha, essa lição 10 eu estarei lá em Israel, mas ela estará gravada aqui para você, você não vai perder não, mas eu estarei lá em Israel. Ai, aleluia. As festas solenes de Israel, nós vamos ver a importância das festas, que algumas delas nós ainda temos hoje. A base bíblica vai ser o livro de Levítico, olha só, facinho, só o capítulo 23, dá para você estudar ele então. Versículo chave: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Levítico 23, versículo 2. Amém, 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 amém. Obrigado por você comigo até agora, obrigado por você ter essa paciência, obrigado por você que aprendeu. Quero saber como foi essa aula, quero saber se você aprendeu algo nessa aula, se foi útil para você. Se foi, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo importante e mais pessoas possam assisti-lo. Fala para aquele teu irmão, para aquele teu amigo: olha, eu sei que você está estudando outra revista, mas assista essa. Você vai ver sobre o tabernáculo, você vai ver a importância do sacrifício naquela época e você vai ver o que Deus fará na tua vida. Amém? Obrigado, vamos orar para terminar? Senhor, obrigado por esta aula maravilhosa, obrigado pelo teu Espírito Santo se manifestar em nós, nos ensinando e fazendo com que nós aprendamos, ó Pai. Seja conosco, Senhor, em todo o tempo, fala conosco em todo momento, ajude-nos, Senhor Deus meu, a segurar estas palavras, a não deixar Satanás roubar do nosso entendimento. Ajude-nos, Senhor, ser melhores a Ti, sermos verdadeiros sacerdotes da Tua geração, em nome de Jesus. Amém e amém.